em São Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Senhor, mais uma vez pedimos que Tu venhas até nós para nos abençoar de uma maneira especial, enquanto ouvimos a Tua voz através da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. Às vezes as pessoas não ficam endemoniadas, possessas de demônios, mas qualquer pessoa, por mais santa que seja, pode ser oprimida. Eu creio sim, porque o próprio Jesus Cristo foi oprimido. Estudando a mensagem da unidade e o sinal, nós vemos que a tensão oprime o coração e dá expectação e nos leva a sofrer. Muitas coisas oprimem as pessoas. Há uma diferença, então, no assunto. Eu creio que a falta das coisas, como sejam as casas boas, carros, etc., luxo, a vaidade e a falta de recurso para atender a vaidade, a luxúria, essas coisas não devem oprimir um cristão. Quer dizer, carregar os seus corações de pesar, de angústias, de desesperos. Porque Jesus foi ungido pelo Espírito Santo justamente para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, a pôr em liberdade os oprimidos pelas coisas do mundo, pelos vícios cativos, não é? E pelos seus próprios pensamentos, e por que não dizermos pelos credos religiosos. Em poucas palavras, as pessoas que estão prestando atenção já tiraram uma mensagem e já podem distinguir uma coisa da outra nesse sentido, de ser oprimido por causa das coisas mundanas e ter os seus corações carregados, afligidos, ter uma vida tensa, cheia de tensões e de coisas por causa das coisas do mundo, ou ser então oprimido, assim, porque vive a vida vivida, porque é um cristão e ao ver o mal, seu coração se carrega, sofre e chora às vezes. Eu creio que nenhum cristão
nenhum esposo cristão gostaria de ser um instrumento de opressão para o coração de sua mulher. Nenhuma verdadeira mulher cristã gostaria de ser um instrumento de opressão para o coração de seu marido. Nem tampouco entre os filhos com os pais e vice-versa, irmãos com irmãos. Ninguém deve querer ser um instrumento de opressão, de carregar o coração da outra pessoa, de mágoas, de tristeza. Nenhum verdadeiro cristão desejaria assim, não é certo? Contudo, ele foi oprimido, ele foi um homem de dores, e ele sofreu com tudo que era mal e via nos seus olhos, tudo que ele via de mal. A pessoa que tem o discernimento de Deus sofre muito, porque não tendo o discernimento de Deus, ela engole tudo que vem, ela se engana por todas as aparências. Isso ficou constatado, e por isso ela não tem tensão, ela não é oprimida, e ela pensa que tudo vai bem. Ela não tem conhecimento. Uma mãe que vê a sua filha semi-vestida, com cabelos cortados, e continua sorrindo, feliz. Ora, aquela mãe não sabe do fim daquela moça. Por isso ela não chora por ela. Por isso ela pensa que tudo vai bem. Mas uma mãe que tem o Espírito Santo, a ver uma filha vestida sensualmente como a moda está vestindo as mulheres hoje, com vestidos decotados, ao ver uma filha com seu cabelo cortado, com sua cara rebocada, então a mãe, um pai que vê aquilo sofre, tem o seu coração oprimido. Que os irmãos podem meditar e ampliar o pensamento. Mas o nosso pensamento não está propriamente nisto. Nós queremos comentar ligeiramente. Quero ver, se possível, nós preguemos bem menos como o profeta estava lutando para isso. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. Foi justamente quando ele leu o que acabamos de citar: o Espírito do Senhor é sobre mim. Vocês sabem que ali estavam os sacerdotes e foi-lhe dado um livro. E no livro do Velho Testamento, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, que era escrita em rolos, em pergaminhos, mas estava justamente aqui. Entregaram para ele ler. E ele leu justamente isso: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ora, isso estava se cumprindo naquele dia. E ele falou claramente, ele falou de uma maneira bastante clara e direta àqueles sacerdotes na sinagoga: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Na verdade, irmãos, os ouvidos, a audição, é um sentido que nos ajuda muito, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 22, como em todas as cartas das igrejas da Ásia ali, o Senhor terminou aquela carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas nós queremos chamar a atenção dos irmãos nesse instante justamente sobre isto. Quando Jesus disse para eles: hoje tem se cumprido esta escritura em vossos ouvidos. Em vossos ouvidos. Ela estava dita pelo profeta há centenas de anos antes. Estava escrita na Bíblia Sagrada. Mas aquilo deveria ter
o dia do seu cumprimento. Em alguém deveria se cumprir aquelas escrituras. E os sacerdotes, sendo intérpretes das escrituras, os escribas, os fariseus ali, sabiam também que aquilo deveria se cumprir em alguém. E este alguém, eles sabiam que deveria ser o Messias. Agora vocês notem, eles sabiam que aquilo era para se cumprir em alguém, através de alguém. Que aquilo não era somente papel ou outra coisa qualquer e tinta, mas eles criam que o que o profeta houvera dito se cumpriria. E eles pregavam na sinagoga que um dia uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e aquele filho seria justamente o Messias, no qual e sobre o qual cumpriria todas as escrituras. Tudo que os profetas falaram e escreveram a respeito dele, deveria se cumprir no seu determinado tempo. Então daí aqui a grande coisa, a grande mensagem é que eles conheciam a Escritura, mas não conheciam o cumprimento da Escritura. Eles conheciam a Escritura, mas não conheciam o cumprimento da Escritura. O que se pode muito saber intelectualmente, na mente. Uma mulher pode não conhecer nenhuma lei de concepção, como se concebe uma criança. Isso eles chamam de genética ou outra coisa qualquer, lá na ciência. Então a mulher não sabe nenhuma coisa desta lei. Ela não sabe nem assinar o seu nome. E pode gerar e conceber e dar à luz a 15, 20 filhos, sem conhecer nada da ciência, sem conhecer nada daquela lei. Na sua mente não tem nada aprendido, gravado sobre concepção de crianças. Mas ela concebe, dá à luz filhos, sem conhecer a lei. Por outro lado, pode ter uma doutora e que sabe explicar quando o gens cai no ventre da mulher e aquela coisa todos os dias e como se forma a criança no ventre da mulher e tudo mais, esquematizar tudo e ela mesmo ser uma estéril, não ter nunca uma criança. Mas ela sabe tudo na mente, no intelecto. E o que você precisa nesse dia, nesta hora, é justamente disto, da experiência experimentada no coração. Eles conheciam a Escritura e sabiam que uma virgem deveria conceber e que o Messias viria. Mas quando o Messias veio, ainda teve a paciência, ainda deu a chance para eles de dizer: hoje tem se cumprido esta Escritura em vossos ouvidos. Mas o outro ponto interessante está aqui, que a igreja não deve perder, é que aquelas escrituras estavam cumpridas simplesmente nos ouvidos deles. A essas alturas, eu paro um pouquinho e lembro de Tiago, que disse: não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante. Não seja um daquele que tenta manufaturar uma vida cristã e que quer ter poder no lar, e que quer ter poder e virtude no trabalho, onde quer que for, sob imposições pessoais, sob caprichos humanos. Não queira ser uma mulher bonita através de meios artificiais, através de meios humanos. Não queira ser algo que você não é. Não queira conseguir nada através da força e da violência. Não queira ser cantor quando você não tem voz. Não queira ser doutor quando você não é doutor. Não queira ser nada que você não é. Que Deus não te tenha feito aquilo. Porque para dar é necessário que se receba primeiro. Não queira impor o sinal no seu lar.
mas antes expor o sinal. Não seja apenas ouvinte, mas praticante, porque você diz, bom, graças ao Senhor, Malaquias 4, versículos 5 e 6, tem se cumprido hoje. É Elias, é o profeta de Deus, mas oxalá que a mensagem não tenha se cumprido simplesmente no seu ouvido. Porque há crentes intelectuais apenas e há crentes espirituais. O intelectual tende a fazer tudo da mesma forma e florear as coisas, mas nunca passará de um hipócrita, de um fingido. Outro dia eu estava viajando e vi no galho de uma árvore vários urubus, originais como são. Disse, olha, está aí, ó. Mas eles pelo menos não tentam fingir. Eles não enganam a quem quer que seja. Porque eles estão ali de uma forma original. Não tem nenhuma pena de pomba injetada neles ali. Eles não estão querendo demonstrar que são pombas. E todo mundo que olha de longe vê que são urubus. Então está muito melhor para eles do que para aquele crente que quer injetar umas penas de pomba, tendo um interior de urubu, tendo uma constituição humana, carnal, tendo reações inteiramente carnal, e tentando demonstrar ser um cristão. Oh, mas que coisa, eu estava meditando ali, meu pai, se existe um papel tão difícil de desempenhar e é necessário ser um verdadeiro ator, é fingir ser cristão, é estar gritando amém, é estar chorando, é fazendo uma novela, um drama. Conta-se que um moço ali vivia muito triste e recorreu a todos os médicos mais famosos do mundo. E um dia ele foi no médico, ele disse, você já foi de cinema, já foi tudo isso, eu já fiz tudo eu faço, tudo que o senhor pensar eu faço. Então você vai ali no circo, naquele circo famoso, lá tem um palhaço que faz as pessoas rirem, ficarem felizes. Ele disse, doutor, aquele palhaço sou eu. Aquele palhaço sou eu. Sou eu aquele palhaço que tento fazer os outros rir, manufaturando uma vida. Tornamos-nos palhaços, verdadeiros palhaços, quando a coisa não é real. Atores. Não há dificuldade maior, não há um papel mais duro para mim a essas alturas do que fingir uma vida. O lar torna-se um lar oprimido, onde vai uma opressão, porque nada se realiza com confiança, nada com certeza, nada com fé genuína, mas tudo pela força, tudo pelo engano, tudo pela suposição, tudo pelas sugestões, tudo de uma maneira legalista. Quando o verdadeiro cristianismo é totalmente diferente disso. É uma vida descansada num barco que está ancorado na corda que jamais pode arrebentar. Esse é o verdadeiro cristianismo. Como podemos ser felizes com a mulher que tem que ser choferada até a maneira de apanhar no prato? Uma mulher que é cristã, um lar verdadeiramente cristão, não se tem de ditar a moda que aquela mulher deve se vestir, nem se preparar. Isso é simplesmente mesquinho e vergonhoso diante de Deus. Mas está aqui. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Mas eu parei nesta hora e paro nesse instante com a congregação. Se todos pudessem fechar seus olhos e meditarem de uma maneira introspectiva. Você que acha que está pesado, mas esse não é o espírito certo. Fecha os seus olhos e começa a meditar. Que tem sido eu. A escritura tem se cumprido nos meus ouvidos ou na minha vida, no coração, na vida vivida.
Eu tenho dito que quando nós nos reunimos e que começamos a engarranchar em pontos doutrinários, isto e aquilo, e eu acho que é assim, eu acho que é aquilo, o espírito entristece e a coisa pesa. Quando você se reúne lá particularmente para discutir pontos doutrinários, você se encontrará enredado logo em seguida. E Paulo disse que aqueles que começam a discutir estas coisas, ele disse, é loucura. Mas agora está aqui o momento. Hoje tem se cumprido as Escrituras aos seus ouvidos. Agora vamos ver se hoje ela tem se cumprido no coração, na vida. Cada mulher, cada homem apanha a Bíblia e às vezes ficam conhecendo a Bíblia de cor. Por muitos anos conhecendo a Bíblia de cor. E eu tenho encontrado pessoas que não conheciam a Bíblia, mas quando apanham a Bíblia e que chegam apenas um trecho ali, aquilo se cumpre na sua vida. Aquilo se cumpre no seu coração. Aleluia! Agora veja só, quando eles estavam tão preocupados, a viúva de Sarepta de Sidom chegou e explicou tudo. Tão preocupados. Todos cheios de interpretações. Tão cheios de pareceres pessoais, particulares. Você sabe que enquanto os homens estavam assim, lá estava uma Mariazinha, um pobrezinho, um pescador, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Você sabe que enquanto há muitos preocupados e discutindo as coisas, há uns irmãozinhos simples e humildes, umas irmãzinhas simples e humildes, que simplesmente podem falar, sim, Deus nos enviou um profeta e ele veio nos preparar, avisar que Jesus está perto de vir, e a minha vida testifica que ele virá e eu estou esperando Jesus, isso é que me interessa e nada mais. Que me interessa se alguém pensa que Jesus era isso ou era aquilo ou aquilo outro. Isso não me interessa. O que interessa é que Ele é meu Salvador, que Ele é o Espírito Santo, que Ele é a vida eterna no meu coração. Agora, quando a Escritura só cumpre nos ouvidos, essas pessoas começam a ser conjecturadoras. Uma viúva tão simples, esquelética, tão humilde, vai nos dar a lição disto agora. Onde está a sua fé? Quando sua palavra é pregada no poder, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e a palavra sai com a farinha, porém você tem que misturá-la com azeite, possivelmente seja tão somente um punhado ou umas gotas, mas seja o que for, é real. Agora, para que está isto preparado? Está preparado para a cruz. Está preparado para um sacrifício pessoal. Isto é o que você tem que fazer. Se a palavra tem sido pregada e você já tem misturado isso com o Espírito, não ficou só no ouvido, então o sacrifício será negar qualquer coisa que seja contrária à palavra e permanecer firme nisso. O doutor lhe dirá isto e isso e aquilo, porém isso não fará nenhuma diferença. O doutor dirá que você está doente, assim. Isso não faz diferença, porque as Escrituras dizem que Ele levou sobre si nossas enfermidades. Agora, há doutores também na doutrina. Há doutores particulares, doutores lá fora que não passam de charlatões. Nem um púlpito não tem, e que são doutores na mensagem, são doutores da Bíblia, e começam a estudar em Cristo, a divindade de Jesus, começam a estudar o Espírito Santo, e como diz o profeta nas mensagens de demonologia, que há o verdadeiro mágico, é um falso, ele é um falso diante de Deus, mas ele é verdadeiro, porque ele é original, ele tem mesmo a comissão de Satanás para fazer aquelas coisas, mas ainda existe o falso do falso.
Assim também aqui no campo religioso existem os doutores, os teólogos, que são doutores em divindade, coisa e tal, estudam Jesus, e um diz que Jesus era isso, outro diz que Jesus era aquilo, e tornam-se advogados de Jesus por um lado, e outros querem dar mais, outros querem dar menos, isso não importa, compreende? Mas desses falsos existem os falsos dos falsos, que são doutores também, e que começam a conjecturar e ter suas próprias doutrinas, e assim por diante. Mas aqui está uma coisa, se o Espírito de Deus tem nos tomado nessa linha, eu não tinha nada para isso, a coisa está aqui completamente diferente, mas vejam só, o melhor que nós fazemos é sermos humildes e aceitarmos isto e discernirmos o Espírito que está sobre nós a essas alturas do acontecimento. O doutor lhe dirá isso e isso e aquilo, isso não faz nenhuma diferença. Pode vir o doutor que cria ismos particulares, ou mesmo aqueles que têm rebanhos ou qualquer coisa assim, me dirá qualquer coisa sobre isso e sobre aquilo, não me interessa, eu já tenho no meu coração uma experiência experimentada. Eu quero chegar a essa conclusão porque no fim isso pode terminar em grande bênção. Você se manterá firme porque você sabe que foi Deus quem o disse. A farinha veio, você conseguiu azeite e o misturou. O que lhe interessa é o Espírito Santo, é Cristo em você. Não importa o quanto você possa falar o que é Jesus, o que é o Espírito Santo, o que é Deus, o que é isto, o que é aquilo, isso não interessa. Você pode conhecer genética, mas pode nunca ter um filho como mulher. O que mais interessaria então é você não saber nada disso e gerar filhos. Agora posso ouvir uma voz, depois do amanhecer, uma voz que lhe fala e lhe diz: saia fora e consiga 2 gravetos. Tem notado como é que as Escrituras diz 2 gravetos? A cruz. Ela tinha a farinha e o azeite, porém ela agora tem sido chamada a atuar. Não importa que tanto você tenha de farinha ou de azeite, você tem que atuar. Um sacrifício pessoal, 2 cavacos. Naqueles dias não tinham nada melhor para fazer fogo. Nessa forma, quando você toma um pau de lenha e põe na metade do outro em forma de cruz, você os acende no meio. Assim é como os índios fazem suas fogueiras. Eu tenho feito essa classe de fornalha. Durante toda a noite simplesmente ponho um pau de lenha em forma vertical e o outro na horizontal e os empurro à medida que vão se queimando. Aqueles 2 paus formam uma cruz. A Bíblia diz 2 paus. A voz lhe disse: saia fora e consiga 2 cavacos. Ao mesmo tempo, ali na montanha havia uma voz como que de trovão que veio ao profeta e lhe disse: vá até a cidade, eu tenho ordenado. Ó Deus, ambos estavam obedecendo, tanto o profeta quanto a viúva. Algo estava acontecendo, ambos estavam obedecendo. Se os pregadores pregam a palavra e o homem a recebe e a põe por obra, algo tem que acontecer. E se você é um pecador, você necessita ser salvo. E se encontra enfermo, você necessita ser curado. Porque Deus o tem prometido se nós estamos certos de Deus. Tão certo como Ele é, Deus. Ele tem que guardar sua palavra, correto. O mandamento era: vá à cidade, porque eu tenho ordenado a uma mulher viúva. Uma visão veio ao profeta. Ele começa a se ver caminhando. Ele não sabe para onde se dirigir e tampouco faz alguma diferença. Ele simplesmente estava obedecendo. Ele nunca foi comissionado a conjecturar, a razoar. Ela não sabia onde poderia encontrar a lenha, porém ali fora se encontravam os 2 paus de lenha. Ela sai fora, olha ao seu redor e exclama: oh, que calor! Ela podia ouvir o rebuliço da cidade, podia ouvir aquela gente licenciosa, regressando, gritando, bebendo seus licores e fazendo todas essas coisas. Ela olhou ao longo da rua sem ver nada. Logo encontrou um pau, e no mesmo momento em que estava recolhendo outro pau, oh, quão triste deve haver sido! A morte achegando-se à porta.
A única coisa que os separava da morte era aquele bocado de pão. A única coisa que podia separá-los da morte era aquele bocado de pão que havia. O restinho, fique sabendo, a única coisa que nos separava da morte denominacional era aquele restinho de azeite que nós tínhamos. Quando Elias chegou, quando o profeta chegou, foi tudo o suficiente para nos salvar. Não que era grande coisa. Aleluia. Isso seria tudo, porém, em algumas ocasiões, é exatamente em meio à tristeza que podemos ouvir a voz. Fique sabendo, é justamente isto que te separa do adultério. Você seria tão adúltera quanto qualquer mulher perdida que está aí sendo vestida na rua. Você seria tão adúltero, tão perdido e tão falso, criador de ismos e demais coisas, mas só há uma diferença, só há uma coisa que te separa disto, só um bocado que fazia divisão, só uma coisinha que estava separando. Há uma linha muito fina, muito fininha entre a misericórdia e o juízo. E diz o profeta que se você brinca, se você resiste, se você ouve, apenas ouvido, daqui a pouco você atravessa aquela linha e não há mais misericórdia para você. Não brinque com Deus, não brinquem com Deus, não zombem de Deus, não escarneçam de Deus, deixam de tonterias. Não zombem do seu poder sobre sua família, sobre sua mulher, sobre seus filhos. Isso é brincadeira com Deus, isso é brincar com a verdade. Isso é brincar, zombar. Até quando? Deus está enfadado nessas vidas dessa maneira. O Espírito Santo entristece quando isso está dentro da igreja. A única coisa que os separava da morte era aquele bocado de pão. Isso seria tudo. Depois que havia recolhido o segundo pau e se encaminhava para sua casa, uma voz chegou até a porta que dizia: rogo-te que me tragas um pouco de água. O ouvido está em ação. O ouvido é um canal. O ouvido é um canal, na verdade. O ouvido é um canal para o telefone, que tem sido também um instrumento de desgraça, dependendo do que está saindo lá do outro lado. O ouvido tem sido uma desgraça, dependendo do que está se ouvindo do rádio. O ouvido e os olhos têm sido uma desgraça para do que estão recebendo da televisão. O ouvido tem sido uma desgraça do que estão se ouvindo das músicas. E assim, destas tantas vozes que têm atraído a mocidade, as mulheres em geral e os homens neste mundo de hoje. Mas aqui nesse instante, o seu ouvido não deve ser um ouvido cheio de comichões, porque aqui não está um doutor amontoado conforme suas concupiscências para pregar somente como te agrada. Isso você tem na denominação. Isso nós teríamos lá. Os nossos ouvidos são canais por ouvirmos a verdade, a voz do Elias, a palavra de Deus. Rogo-te que me tragas um pouco de água. Ela se voltou para olhar. O seu sentido da visão também entraria em ação naquela hora, para olhar e para ver quem estava falando. A voz eu ouvi, mas agora, logicamente, tenho que ver. Ver quem é que está falando, que tipo de homem que está falando, para ver se eu dou crédito ou não. Não é um homem falando difícil que está ali, não. É um profeta de Deus que está te falando. Aleluia. Ela se voltou para olhar, sustentando em suas mãos os cavacos, tendo já amassado a farinha e o azeite. Ali estava uma mulher que morria a cada minuto que passava, mas cumprindo o posto do seu dever. Viúva, viúva, viúva,
Só quem é órfão sabe o quanto uma viúva sofre. Ela havia pensado em tê-los preparado. Assim é como o Espírito e a palavra têm que ser amassados para serem postos sobre a cruz do sacrifício, para negar tudo aquilo que contradiga o que você tem pedido. Já o tenho amassado, agora sairei e recolherei a lenha. Foi então quando ouvi uma voz que lhe dizia: rogo-te que me tragas um pouco de água em vaso. Ela se volta e se encontra com um homem em sua porta, um homem com as maçãs do rosto salientes, com barba, com sua cabeça calva, olhando através da porta, vestido com peles de ovelha. Seu parecer era de um venerável ancião. Ela disse consigo mesma: repartirei minha água com ele. Aleluia. Mas diz o profeta antes disso que ela tinha o mesmo calibre dele. Águas de vida. Você está desejoso de reparti-las com qualquer pessoa, de falar a qualquer um, de ir a qualquer parte. Senhor, permita-me um momento. Enquanto ela regressava com a lenha, a voz ressoou novamente dizendo: rogo-te que com a água me tragas também um bocado de pão em tua mão. Pão de vida, água de vida, seriam de vida? Então logo que se terminasse isso, ela morreria. Traga-me teu pão e dá-me de tua água. O que podemos encontrar aqui? O que isto nos ensina? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Traga-me um pouco de água e um bocado de pão. Entrega tudo o que você tem, todos os seus direitos. Põe tudo hoje na mesa. Entrega ao Senhor e você verá que sua natureza mudará. Há um dito que Deus não muda a personalidade. Até hoje não vi o profeta falar nisso. Parece que dá para entender assim, mas o que pode se entender por personalidade? Eu gostaria de saber alguma coisa mais sobre isso. Mas caráter muda. Caráter eu tenho certeza que ele tem que mudar. Ou caso contrário, nós somos filhos de Deus. A coisa tem que mudar. Tem que mudar, ainda que sendo uns débeis mentais, com atitudes de loucos. O profeta diz que um débil mental pode ter o Espírito Santo e as suas atitudes serem perfeitamente de como quem tem o Espírito Santo. Quando você fala, você parece estar certo do que está dizendo. Ela recordou sua tristeza. Por certo disse: Senhor, há algo como isto. Você é uma pessoa diferente do que eu havia visto. Quando você fala, você parece estar certo do que está dizendo. Porém, eu não tenho suficiente farinha. Apenas tenho um punhado de farinha e umas gotas de azeite. O acabo de amassar e agora o ia assar com essa lenha. Talvez eu esteja falando a pessoas que estão com restinho ainda. Mas o que está acontecendo? Você pensa que está morrendo? Você está acabado? Mas é justamente para isso que a mensagem veio. Foi para isso que Elias veio. Mas veja, penso em comê-lo com meu filho e logo morrer. É a única coisinha que está me separando da morte, já que isso é tudo que eu tenho. Logo que ouvimos a seguir prepara para mim primeiro, Deus primeiro, não importa o que as pessoas digam. Não importa a evidência, não importa o que seja, tome a Deus primeiro, tome sua palavra primeiro. O doutor disse que não há cura para mim, tome sua palavra primeiro. O doutor do ismo disse ali que é assim, tome a palavra primeiro. O que foi você fazer lá? O que você foi dar ouvido para ele? Tome sua palavra primeiro. Eu sou um pecador empedernido, sou uma prostituta, sou um jogador, sou um bêbado. Seja primeiro a palavra de Deus. Se vossos pecados forem como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, se farão brancos como a lã. Deus é primeiro. Vai, traga-me um bocado de pão primeiro. Traga-me tudo que tens. Estará você disposto a colocar tudo em suas mãos? Isso está apenas no seu ouvido? Minha vida, tudo o que sou.
Eu tenho 50 anos. William Branham, estarás disposto a te entregar a mim? Filhinhos, estarão vocês dispostos a porem suas vidas em minhas mãos? Deus perguntando: desejam fazer isso? Poderiam fazê-lo? Vocês vão querer que as Escrituras só cumpram em seus ouvidos? Gente enferma, poderiam vocês confiar em mim? O Senhor está dizendo isso. Tomem-me em primeiro lugar. Descansem. Não tente nada por manufaturação, por coisas assim. Traga-me um bocado de pão em tua mão e um pouco de água. Ela lhe olhou. Algo lhe disse dentro de si que aquele homem sabia o que estava falando. Deus conhece os céus. Minhas ovelhas conhecem minha voz, disse Jesus. Eles sabem se é escriturístico ou não, se está correto ou não. A ovelha sabe a quem vai obedecer. Ela tinha que decidir uma coisa ou outra: obedecer o que ela tinha ouvido ou não. Se eu pudesse abrir a todos nesta hora, ela tinha que decidir. Chegou o momento da decisão. Vai obedecer ou não o que você ouviu? As Escrituras vão cumprir na sua vida ou somente em seus ouvidos? Hora de decisão. Vai obedecer tudo que a Bíblia diz em relação ao esposo com a esposa? Ela vai ser a rainha do seu lar? Ah, mas ela não se considera. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele será a sua cabeça. Você vai ter que decidir. Ser hoje esposa, verdadeira esposa, verdadeiro marido, de acordo com as Escrituras, não fazendo da mulher um capacho, sob seus caprichos, e usando da mensagem como chicote. Não! Ela por si fará a questão de estar sob a sua direção, porque ela vê que não é uma voz de quem não sabe o que está falando. Ela vê que é voz de quem sabe o que está falando. A igreja está obrigada a obedecer somente a quem ela sabe o que está falando, bem como a mulher está obrigada a obedecer ao marido somente quando ele está falando de acordo com as Escrituras. A igreja não está fadada a obedecer qualquer voz, mesmo que cite as Escrituras para ela. Quando o diabo citou as Escrituras para Jesus, ele sabia que ali era uma fonte errada, embora estando citando as Escrituras. Mas aqui está, hora de decisão. Você vai obedecer ou não vai? Você vai deixar de cortar seus cabelos, mulher, ou não vai? Você vai vestir roupa decente ou não vai? Você tem que decidir uma coisa ou outra. O profeta diz que a vida que nós temos de elegê-la. Nós podemos eleger se seremos pessoas educadas ou não. Você quer eleger para si hoje uma vida de obediência? A mulher chegou numa situação, apanhando cavacos, tinha 2 cavacos, um restinho apenas de azeite de farinha, um bocado apenas a separando da morte. E um homem calvo, com as maçãs do rosto projetadas, calvo, vestido de pele, na verdade um ancião, respeitável, lhe dizendo: faz esse bocado e me dá. Dá-me da tua água e me dá o bocado que você tem. E ela então tinha que decidir uma coisa ou outra. Rebeca teve que decidir quando Eliezer chegou na casa de seu pai.
e a pediu para ser esposa de Isaac, porquanto essa era a missão daquele mensageiro. E a ornou de joias, de dons. Mas no instante ele disse: não me detém, eu vou embora. Você vai ou não vai? O papai mais a mamãe ficou de lá. É minha filhinha querida, muito bonitinha, muito boazinha. Sim, você vai ter que decidir. Vai ou não vai? Ela olhou para a mamãe, olhou para o papai, naturalmente com lágrimas de uma boa filha, com amor de boa filha. Mas ela sabia que iria ao encontro de um moço que saberia dar valor à sua decisão, saberia reconhecer e ateria os seus braços com honra, com carinho, com amor, como a Bíblia ensina os maridos a tratarem as suas mulheres, é como Cristo trata a igreja, dando-se a si mesmo por ela. Isaac seria um homem que teria o caráter, que saberia corresponder com a decisão daquela moça, deixar o pai e a mãe e ir ao seu encontro, sem conhecê-lo. Ela teve, naturalmente, uns minutos de reflexão, um prazo para responder, vai ou não vai. Você sabe que todas as decisões você tem um prazo para decidir. Mas quando você decide por si mesma, não! Não para o diabo! Mas quando você decide por si mesma, por si mesmo, sim para Deus! Oh, aleluias! Não para o diabo, sim para Deus! Os céus descem sobre você e te guarnecem, diz o profeta de Deus, que Deus, todo o exército dos céus, todo o céu guarnece uma pessoa que se decide a obedecer. Todos os céus são hipotecados, são convocados a guarnecer e a guardarem aqueles que decidem obedecer. A tua obediência convoca a Deus a entrar em cena. Aleluia! Ela tinha que decidir obedecer ou não àquela voz de um estranho, voz de um homem que chegou há poucos dias. Mas há quanto tempo eu ouço essa denominação? Agora aparece esse profeta de uma hora para outra. Mas você conheceu a voz? Aleluias! Eu tive que decidir. Obedeceria esta voz ou continuaria com o ministério de cura divina e arrastando multidões? Obedeceria esta voz? Estaria sozinho? Seria renegado, desprezado, excomungado das denominações, do conselho de ministros, de pastores e demais coisas? E ficaria com a palavra? Ou então dizer: não aceito esta voz. Você hoje tem que fazer uma escolha. Você hoje tem que decidir, vai mudar ou não vai? Você vai mudar essa natureza ou não vai? Você vai continuar sendo um tirano ou vai continuar sendo um cordeiro? Deus sabe dar poder para os seus filhos, porque Ele sabe que seus filhos não usam de seu poder para escravizar a quem quer que seja. Por isso Deus não pode dar mais dons para a igreja. Ele deu poder para o William Branham matar um casal que estava beijando-se, desenrolando cena amorosa na frente do auditório. E ele disse: faça o que quiser com eles. Ele disse: eu os perdoo. Ora, mas Deus dá poder para um homem fazer o que com aquele poder? Pegaram uma mulher, pisaram no seu pescoço, e tudo aos gritos e aos rebentos. Grande homem, hein? O profeta ficou nervoso quando viu aquele homem forte, apanhando uma pobre de uma mulher fraca e batendo nela com um porrete de 3 quilos. Ele disse que um homem que bate numa mulher é porque não tem coragem de bater num homem. Mas está aqui. Ela decidiu obedecer. Amém.
ela decidiu obedecer. Você estava com uma questão? Você está com um problema em casa? Estaria eu falando à toa aqui? Estaria eu dando uma mensagem somente para uma pessoa? Ocupando um culto para isso? Você está sendo tentada? Você hoje pode decidir. Tudo mesmo. Manter-se pura, virar as costas, tomar uma posição definida. O espírito de adultério vai rodeando a pessoa e vai levando-a. Quando ela chega num corredor, ele diz: é agora. Daqui você não sai. Você tem que cair. Mas o Espírito de Deus vem e diz: você agora tem toda a chance. Uma vez, um menino lá na minha terra, na minha infância, adolescência, aquele menino só vivia me batendo. Não sei por que ele implicava tanto comigo. E eu via e mandava o pé. E um dia ele me encontrou num corredor lá e eu não tive jeito de escapulir dele. Falou: aqui agora você não pode correr. Falei: meu Deus, e agora? Aí botei a caixa de engraxar no chão lá e enfrentei ele. Mas foi a primeira, eu dei um soco na cara dele. E ele aqui, ó. Ele se acovardou na hora. Eu não sabia que eu podia com ele. Mas quando eu me vi fechado, que não tinha jeito de correr, então eu o venci. Eu o venci. Você vai vencer. Decida agora, uma vez por todas. Acabe com isso, violentamente, decididamente. Acabe com toda a desgraça dessa maneira. O que você tem que ter coragem é para enfrentar o diabo. Não é massacrar uma pobre de uma criatura que vem fazendo tudo para viver sob obediência. Ela decidiu obedecer. Isso é o que você deverá fazer. Amém. E no momento em que ela escolheu obedecer o que o profeta dizia, ela escolheu obedecer o que o profeta dizia. O profeta diz para você ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que é para ser batizado. Isto é assim, diz o Senhor. Amém. E no momento em que ela escolheu obedecer o que o profeta dizia, então um trovão saiu dos céus, que quase todo homem podia havê-lo ouvido. Um trovão saiu dos céus. Há um trovão que sai da voz do profeta, que cada pecador e cada pessoa enferma nela a ouvir. É assim diz o Senhor. Quanto anelamos ouvir isso. Quanta falta faz o assim diz o Senhor. Havemos de crer em alguém? Havemos de depositar a nossa confiança em alguém? A ponto de obedecer? De forma tal que aconteça o que aconteça? Aquilo é assim diz o Senhor? Mas até quando? Quando é que nós vamos ouvir o assim diz o Senhor? Não faça isto. E quantas coisas já foram ditas? Há muitas coisas que o Senhor não tem que vir mais falar para você, não, porque já falou. Lázaro, o rico e Lázaro está lá, manda ela falar. Não, já está escrito lá, já falou. Isso é assim diz o Senhor. Não faça isso mais não. Porque isso é assim diz o Senhor. Há um trovão que sai da voz do profeta, que cada pecador e cada pessoa enferma nela ouvir. É assim diz o Senhor. Então, nesta hora lá no encontro, explodiu como que uma bomba atômica, como resposta de toda a pergunta sobre trovão. A viúva esquelética, os ossinhos transparentes, interpretou o trovão. Mas quem é que pode interpretar o trovão? O irmão Brandes tem que vir com assim diz o Senhor. Quem é que interpretará o trovão? O que é o trovão?
Quem vai interpretar o trovão? Todos ouviram o trovão, mas quantos sabiam o que ele estava dizendo? Tu és meu filho amado em quem me compraste. Nem todos. O trovão está interpretado. Sabe por quem? Pela viúva. Quem é viúva é a noiva. E de que maneira ela interpretou? Obedecendo. A obediência a toda palavra lhe dá direito ao sinal. E o que quer cavucar você ainda em rochas, com as suas colheres de pau, com as mentes esclarecidas, humanamente falando. Ela não sabia nada, porém sabia tudo, sabia obedecer. E ali estava a interpretação do trovão. Assim diz o Senhor, me dá desse bocado. Decidiu obedecer. Ali estava a interpretação. O profeta diz na mensagem a semente da divergência, parágrafo 50. Ele diz assim: agora nós encontramos hoje que esta divergência tem sido semeada através de cada era. Se fosse possível colocar isso no texto 10 ou 15 minutos, eu faria, mas você não pode. Através das eras, estamos todos, a maioria de nós lemos a Bíblia. E agora, como quando Jesus veio e ele encontrou a divergência, o contrário, a divergência, nós vamos estudar isso aqui, essas doutrininhas, tudo é semente de divergência dentro da igreja. Ele era a palavra manifestada, ele era a interpretação da palavra de Deus, porque ele disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí está você, ele era a interpretação da palavra, não você. E cada nascido de novo, filho e filha de Deus, desta era, é a interpretação da palavra. Vocês são cartas escritas, lidas por todos os homens. Então, a sua vida interpreta a palavra. A interpretação da obediência do trovão foi a obediência da viúva. Quando você quiser saber segredo do trovão, procure obedecer. Fique sabendo que o que interpreta é a sua vida. A vida de Jesus era a interpretação de todas as Escrituras. E ele diz que a vida do filho nascido de novo, da filha nascida de novo, é a interpretação da palavra, dos trovões. É uma vida vivida. A irmã Branham disse: o sétimo selo, a revelação do sétimo selo é sem palavra. Ora, como a coisa amadurece, a ponto da gente poder colher e comer. Se você não pode comer isso aqui descansadamente, meu irmão, você continuará sempre solícita. A sua vida interpreta as Escrituras para a sua casa. Fique sabendo que ninguém se enganará. Se a sua vida interpreta as Escrituras, fique sabendo, está muito bem. Um dia ela se cumprirá. Hoje tem se cumprido as Escrituras. Um dia ela se cumprirá para cada determinada coisa. Por isso não precisa violência, não precisa pulso humano, não precisa legalismo, não precisa de nada disso, porque tem o cumprimento das Escrituras em seu dia, em cada dia, e a sua vida interpreta as Escrituras. Portanto, não adianta, eleito não será enganado. Você pode pegar a mensagem e tentar fazer dela o leme do seu carro, mas não adianta. Cada eleito sabe quando ela está sendo usada legitimamente pelo Espírito Santo. Para mim, isso aqui encerra todo o assunto. Para mim é uma vacina que a igreja recebe. Ao estudarmos essa mensagem, a semente da divergência, vocês verão como esses ismos, essas doutrinas, esses arrazoamentos, estas coisas todas, são semente de divergência. A palavra de Deus não precisa de intérprete.
Deus é seu próprio intérprete. A única maneira de interpretar as Escrituras é com a vida. É a vida vivida. Você não queira interpretar nada. É com prática. A única maneira de interpretar Atos 2, versículo 38 é vindo nas águas aqui, sendo batizado em nome de Jesus Cristo. Amém. A única maneira de interpretar 1 Timóteo 2, versículo 9 em diante, é se vestindo honestamente. A única maneira de interpretar determinadas escrituras é somente praticando. Se a sua mãe manda você apanhar água ali, a única maneira de interpretar aquilo é você ir apanhando água e trazer a água. Você não tem que interpretar aquela ordem. E nós queremos isto às vezes, uma satisfação da mente primeiro. E a mente especuladora traz derrota para si, decepções, vergonha, desavença. Isso não pode, traz divergência. Mas nota, ela decidiu obedecer e aquilo interpretou o trovão. Aleluia! E o azeite foi multiplicado e a farinha foi multiplicada a ponto de haver ressurreição na sua casa. A sua obediência trouxe ressurreição, porque o seu filho na verdade morreu, mas logo em seguida foi ressuscitado. A sua obediência traz o poder da ressurreição. A obediência é desde o Calvário até a ressurreição. Ela compreende todo esse trecho. Ela te conduz em todo o trecho, como conduziu a Rebeca até o encontro de seu esposo. Ela conduz a igreja até os braços de Jesus. Aleluias! A obediência completa, a palavra completa, nos dá direito ao sinal. O sinal é Cristo, e Cristo é tudo. Cristo é os trovões, Cristo é tudo na Bíblia. É Jesus em você, Cristo em você, mais nada, é a obediência. E não tente, não se ajuntem para discutir, para interpretar, para isto e para aquilo, mas se ajuntem para melhor e não para pior. Oh, coríntios insensatos, não é? Quando vocês ajuntam, ajuda para pior, não para melhor. Melhor fora que ficassem no escuro até que a luz fosse acendida por quem tem o dever de acendê-la. Muito melhor. Amém. Glória a Deus. Agora há alguém que pode tomar Deus na sua palavra para a sua cura nesta noite, com fé mesmo no coração. Alguém que tem uma doença e pode tomar Deus em sua palavra com fé agora. Você decidiu obedecer? Ela teve que obedecer para que tudo se cumprisse. Alguém que pode tomar Deus em sua palavra para a solução de um problema, de trabalho, de emprego, de dívida para pagar ou para receber. Tome Deus em sua palavra. Se você é um cristão, se você é uma cristã, Deus está obrigado a cuidar de você. Se você está completamente obediente à palavra, Deus ficou responsável pela viúva desde a hora que ela resolveu a obedecer. Isaac estava responsável por Rebeca desde a hora que ela disse: irei. Amém. Irei. E montou no camelo e partiu. Deus é responsável por você. Quando você se dispõe a obedecer, você tem direito na cura nesta noite. Tome sua cura aí onde você está, pela fé no sangue de Jesus Cristo, nas pisaduras de Jesus. Tome a solução do seu problema, a intercessão pelo seu filho, irmã. Tome nesta hora. Creia que ela está diante do trono da graça. Em nome de Jesus Cristo, receba o que você precisa agora. Amor uns pelos outros, amor no lar, amor no trabalho, amor em todos os lugares. O profeta diz que isso é um pequeno segredo que conquista até as feras. Aleluias, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Exponha o sinal sob a obediência, em nome de Jesus Cristo. Põe a tua mão sobre sua doença, sua própria doença, e a expulsa em nome de Jesus Cristo. Você mesmo tem fé agora para isso, e diga: sai de mim, enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.
Glória a Deus. Senhor, eu entrego o meu problema a Ti. Entrego o problema do meu filho, do meu marido. Ore assim o Senhor. Todos podem orar nesse instante. Ore um pelo outro. Ore por si mesmo. Ore por alguém nessa hora. Ore por você. Faça um pedido nesse instante por alguém. Em nome de Jesus Cristo. Ore pela sua esposa. Ore pelo seu lar. Ore pelo seu marido. E assim por diante. Aleluia.